Olá, eu sou Murilo Giacomassi, Head de Conteúdos Co-Branded na MIT Sloan Management Review Brasil, e hoje eu estou aqui para falar sobre um dos temas mais discutidos aqui na Febraban, que são os impactos da próxima geração de tecnologias de IA generativa e agentes autônomos no setor financeiro. E para me ajudar a falar sobre esse tema e talvez também mapear novas perguntas, não só responder respostas, em meio a todo o hype que envolve essa discussão, eu vou contar com a ajuda do Diego Guerra Quadros, que é gerente executivo do Banco do Brasil. Bem-vindo, Diego. Obrigado. Vou falar também com o Ângelo Cáceres, diretor executivo na Microsoft. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado. E também estou aqui com o Thiago Nascimento, que é VP de Digital na Capgemini. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado. Bom, gente, para abrir a nossa conversa, eu queria que vocês dessem uma breve explicação, um pitch rápido aí, sobre qual que é o papel de vocês, qual que é o escopo de trabalho de vocês, começando ali pelo Ângelo. Boa tarde, bem, obrigado pelo convite. Eu sou responsável pela estrutura comercial que atende o segmento financeiro. Então, todos os clientes enterprise de finanças estão dentro da minha gestão e eu cuido da adoção tecnológica, eu cuido do atendimento direto e todo o ciclo de vida de projetos nesses clientes. Legal. Bom, eu sou o Diego, gerente executivo do Banco do Brasil, como você trouxe antes. Eu cuido lá da parte de desenvolvimento de aplicações de IA e Analytics para o banco e para o negócio do Banco do Brasil. Seja ele para gerar resultado, para gerar eficiência, ou melhorar a experiência do nosso cliente interno e externo. Legal. Bom, eu sou Thiago Nascimento, sou vice-presidente responsável por uma área que nós chamamos de Digital Services na Capgemini Brasil, que tem duas grandes áreas, a área de experiência do cliente e a área de dados e inteligência artificial. No Brasil somos 1.100 profissionais, mas conectados a duas comunidades no mundo, a comunidade de Customer Experience com 25 mil profissionais e a área de dados e inteligência artificial com mais de 30 mil profissionais. Legal, grandes números. Bom, para abrir nossa conversa, então, eu vou compartilhar um dado que ele foi recentemente publicado em uma pesquisa realizada pela MIT, que de acordo com esse estudo, as empresas que adotam IA generativa, elas relatam ganhos de produtividade de até 40% em áreas como atendimento ao cliente, operações internas, etc. Então, tendo essa informação em mente, como que vocês avaliam os impactos reais dessa evolução que a gente já está vivendo e se já é possível observar esse tipo de retorno no dia a dia das empresas de forma clara? Começando por você, Thiago, que tem essa visão mais ampla de diversas empresas. Bom, eu entendo que nós estamos em uma crescente nessa curva, existe muito hype em torno do tema. Nós comentávamos aqui antes de começar o podcast a necessidade de estudo, de entendimento do tema, mas eu não tenho dúvida que muitas empresas já estão tirando proveito disso, principalmente na experiência do cliente. Então, através dos canais digitais, a experiência conversacional, mais humanizada, cada vez mais fluida, menos fricção. Então, muito proveito já está sendo tirado, principalmente na área de experiência do cliente, é o que nós temos visto. Até porque é onde tem maior retorno imediato. Você reduz a perda de clientes, você aumenta a venda, você aumenta o ticket médio, retenção, e você consegue medir isso mais facilmente. Para você, a gente lançou recentemente um estudo chamado Work Trend Index, está disponível inclusive no site da Microsoft e encorajo a todos lerem, que na verdade a gente faz uma análise sobre o que está acontecendo no mercado e como esses componentes e as jornadas vêm se comportando. Então, você comentou muito bem sobre atendimento. Atendimento, na nossa leitura sobre inteligência artificial, foi um low-hanging fruit. A gente conseguiu, em algumas frentes, ter retornos bem consistentes, acima de 30%, alguns com retorno, inclusive, maiores, porque eram frentes que a gente notava que tinha uma falta de eficiência bastante importante. O que a gente está notando agora, e o Work Trend Index, inclusive, mostra isso de uma forma bastante ampla, que a gente não só consegue ter a história do famoso chatbot, da produtividade gerada num perguntas e respostas, mas você consegue agora ter novos métodos que você tem um agente como um membro da sua equipe, ou você sendo um gestor de agentes, e aí a sua equipe vai ter pessoas especializadas ou agentes especializados exercendo funções que antes eram funções exercidas por pessoas. E aí dentro desse caminho a gente tem notado que a produtividade ela acaba não sendo apenas em frentes mais binárias de processos repetitivos. A gente está vendo agora na gestão de conhecimento,
na análise técnica de problemas complexos e efetivamente gerando insights para tomada de decisão. Legal. É interessante você falar isso, né? A gente tem que aprender a lidar, a gente faz cursos de gestão para aprender a lidar com pessoas e tudo mais, agora a gente tem que aprender a lidar com agentes autônomos de um olhar muito interessante, acho que a gente pode explorar isso ao longo da nossa conversa. E para você, Diego, como que você tem visto esse cenário dentro do Banco do Brasil? Bom, dentro do banco, é óbvio que a gente tem um cuidado grande com esses agentes, né, ele falar com o nosso cliente externo. Então a gente tem começado pelo nosso cliente interno, pelo nosso funcionário, né, que para a gente é o melhor case de teste que pode ter. Ele vai ser o que vai criticar mais, vai ter o coração mais aberto para testar também. Então a gente sente que é o melhor caminho, né? A gente faz alguns testes já com, por exemplo, os desenvolvedores, onde a gente consegue ter agentes de IA ali ajudando nos códigos, ajudando em como compilar, então isso acelera o nosso processo, a gente já viu um grande ganho nisso. E um outro que a gente entrou e que foi bastante interessante é que a gente chegou à conclusão que os desenvolvedores eles levavam cerca de 3 horas por semana para descobrir onde estavam as informações do banco, dado. Então eu vou buscar algum dado, eu não sei em que tabela está, em que tabela buscar, em que domínio, enfim. E a gente fez uma IA generativa que responde tudo isso. Então você pergunta onde está a tabela sobre crédito consignado do Banco do Brasil. Ele vai lá, se a pessoa tiver o acesso, tudo muito bem governado, ele fala onde está, qual é a tabela, qual é a query para você aplicar e chegar naquele ponto. Então com isso a gente já viu uma redução muito grande no tempo também de implementação de códigos, de fazer aquele famoso SQL. Então isso a gente começa a ter essa adaptação ao trabalho com a IA generativa, né? Essa copilotagem, como a gente fala, né? Que acaba tendo, eu vi que há uns anos atrás a gente levava muito em consideração assim, o gerente, o cara mais experiente que sabe mexer com Excel, ele tem uma vantagem. E agora eu vejo que a IA generativa ela vai ser o novo Excel, né? E não falando da Microsoft, né? Mas já trazendo, porque o Excel era, o cara que se virava com Excel, ele tinha, ele conseguia ter a informação rápido, depois das 18, se não tivesse assessor nenhum, ele conseguia entregar. Saber fazer um VBA. Isso. E qual é a diferença agora? O cara que souber trabalhar bem com a IA generativa, ele vai ter também essa diferença e esse diferencial para frente no mercado. Legal. Esse é um ponto interessante. A gente falou sobre isso no podcast que a gente gravou anterior, também com o Banco do Brasil, que as pessoas falam que a IA vai roubar os empregos, né? Vai acabar com os empregos. Na verdade, não. Acho que as pessoas elas vão ter que aprender a utilizar a IA da mesma forma que elas tiveram que aprender a datilografar lá no passado, né? Para aprimorar o trabalho delas, né? Para ganhar mais agilidade, para ter um copiloto ajudando ela ali. Então eu vejo que quem não souber utilizar IA a seu favor para transformar o seu dia a dia de trabalho, realmente vai ficar sem emprego, mas não porque o emprego vai sumir, mas porque essa pessoa não vai estar ali adequada ao mercado, né? E aí, Diego, a gente sabe que para trabalhar com IA a gente precisa de uma base sólida de dados, né? Como que o banco está se preparando, já está atuando para garantir que esses dados eles estejam estruturados, acessíveis e governados de forma a permitir o uso de IA, né? Você citou um exemplo bem legal aí, essa questão que um desenvolvedor gastava 3 horas, agora ele gasta, 3 minutos, né? Mas como que vocês estão atuando para essa preparação dessa base sólida de dados? Perfeito. Desde 2013, na verdade, a gente já testa algumas IAs, as mais tradicionais, né? A IA generativa, ela explode ali em 2022, 21, 22, mas de fato a gente já testava algumas IAs tradicionais. Então o banco vem nesse movimento de preparação de dados desde lá, para o uso da IA. Isso permite, por exemplo, que a gente tenha o que a gente fazia lá atrás. Como é que eu encartero um cliente, ou como eu digo que aquele cliente tem um potencial para ter um gerente para ele. Hoje, esse movimento que a gente levava às vezes meses para se chegar num modelo analítico e entregar essa resposta de qual é o melhor cliente para eu colocar em qual carteira, hoje eu faço com a IA cruzando 20, 30, 40 características e treinando com aquele cliente que teve sucesso, olhando para trás, em horas de escoragem de modelo. Então isso é um processo que eu preparei todos esses dados, todas essas características, tenho isso bem governado e consigo de forma rápida escalar com o uso da IA. Então esses cases de você ter uma velocidade de resposta, né, com a IA mesmo que é tradicional, isso já mostra o quanto o banco amadureceu nesse processo desde lá. E a última que a gente faz, né, que a gente soltou agora e é muito recente, para toda a rede de agências, que a gente chama da nossa instrução normativa, todos os procedimentos do banco, são 1.397 normas que o banco tem internas, e a gente colocou isso com uma base de conhecimento, onde tem uma IA generativa que responde ao funcionário sobre qualquer dúvida que ele tenha sobre isso. Então ele não precisa ir lá procurar qual é a instrução, o número da instrução. Ele vai lá, pergunta, ela responde. Ela responde. Tá. Mas qual é o maior desafio hoje? Qual é o tipo da pergunta que a pessoa faz? Sim. Então é outro letramento que a gente tem trabalhado com os nossos funcionários
para que a gente chegue aí num momento ideal onde ele vai ter um corpo de conhecimento muito bom, né? E o nosso funcionário ele vai ter também a pergunta certa a fazer. Legal. Uma analogia que eu ouvi recentemente, que um professor de um curso de AI que a gente fez na MIT, ele falou que quando a gente contrata um funcionário, a gente coloca ele para fazer um onboarding de uma semana, de um mês, visitando as áreas. E com a IA a mesma coisa, né? Eu preciso fazer um onboarding com ela, tanto para quem está operando, quanto com ela também para ela entender o que eu estou buscando, qual que é o meu perfil, qual que é o meu estilo, enfim, para ela interpretar os meus dados, porque ela também está aprendendo, né? Então, as pessoas têm que ter esse letramento de como usar a IA e também de como a IA aprende com ela conforme ela vai sendo utilizada. E aí, puxando esse gancho, Ângelo, eu queria aproveitar essa oportunidade de pedir para você contasse um pouco mais para a gente como que a Microsoft está atuando na vanguarda do desenvolvimento dessas soluções, como que vocês estão ajudando a incorporar esse tipo de tecnologia, não só no setor financeiro, mas em diversos setores. Perfeito. Bem, a AI tornou-se uma área de macro de investimento, uma área super foco. A gente, inclusive, tem destinado um percentual altíssimo dos nossos investimentos para AI, seja através de parcerias, seja através de feedback de clientes, e a gente tem a honra aqui de ter uma super parceria aqui com o Banco do Brasil. E a gente atua de uma forma que a gente costuma, até conecta bastante aqui com alguns pontos que o Diego comentou sobre o que a gente chama de AI responsável, né? Então, todo o investimento que a gente faz, a gente sempre observa como isso vai impactar o indivíduo, como isso vai capacitar pessoas entrantes no mercado de trabalho, e a gente tem interpretado que, no fim do dia, o AI pode ser, e a gente acredita muito nisso, é a frente que a gente tem investido, como uma ferramenta de inclusão, né? Acho que o Diego comentou bastante aqui sobre processo de onboarding, né? Então a gente teve até um exemplo que a gente explorou um caso público lá no nosso stand agora há pouco, de um cliente que ele está acelerando o processo de onboarding absurdamente. Ele levava em torno de 2 meses, agora ele está levando uma semana para ter uma pessoa totalmente operacional. E essas frentes, evidentemente, a gente não está fazendo um investimento só na tecnologia, a gente está fazendo investimento também em pessoas, em processos, para, de fato, poder trazer resultados práticos. E a indústria de finanças é uma indústria super priorizada para a gente. A gente entende que a inclusão ela passa por instrumentos financeiros, né? A gente ainda tem no mundo um percentual de não bancarizados ou de pessoas que não têm acesso a crédito, que é bastante relevante. E a gente acredita que através de inteligência artificial e tendo parcerias como a que a gente tem com o Banco do Brasil, a gente consegue chegar em locais que a gente ainda não havia explorado. E aí, evidentemente, a gente acaba tendo mais gente trabalhando, tendo mais dinheiro circulando, isso acaba gerando um ecossistema muito mais saudável. Inclusive, quando a gente fala do nosso ecossistema de parceiros, a gente está aqui na Febrabantec, a gente tem diversas empresas que são parceiros, que rodam tecnologia com a Microsoft. A gente tem a honra de ser parceiro da CAP aqui como integrador e que também tem soluções já prontas. Então, eu diria, uma resposta tentando resumir, é que a gente está fazendo um investimento em massa, mas um investimento em muitas frentes, e a gente não está investindo sozinho. Porque, de fato, o impacto ele é realmente muito grande. Eu acho que o exemplo, a analogia do Excel, eu acho que ela é bastante válida, mas a gente entende que o impacto ainda é maior do que, e muito mais ágil até com os indicadores que a gente está tendo, do que a inclusão da microinformática. E uma outra analogia que a gente tem visto, inclusive nessa questão de talentos, que é bastante importante, a gente tem notado uma produtividade muito maior em pessoas ainda que estavam em níveis mais júnior, mais operacionais, quando elas acabam sendo empoderadas pela AI. E uma maneira que a gente às vezes tem falado, você não vai ser substituído pela AI, mas você vai ser substituído por uma pessoa que faz AI. Essa pessoa pode ser você, se você aprender, ou um novo entrante que souber fazer essas perguntas, que souber utilizar os recursos de tecnologia artificial. Legal. Esse é um ponto legal que você falou, né? A Microsoft está investindo massivamente em AI, mas com responsabilidade, né? Esse é um ponto importante que a gente sempre, quando vamos falar de AI, de dados, né? Qual é o impacto disso, não só na rotina daquela empresa que está adotando, mas no planeta de maneira geral, né? Democratizar finanças, democratizar acesso a serviços que são difíceis de chegar para certas classes sociais, para certas localidades. Então, acho que esse é um ponto interessante também da AI, né? Que ela vem muito para, claro, acelerar as coisas e também para auxiliar nesses pontos.
E aí, Thiago, no caso da Capgemini, sob a perspectiva de quem está em contato com diversas instituições, diversos perfis, como que você avalia o grau de maturidade em relação ao uso dessa tecnologia no Brasil e quais são os principais desafios que você tem encontrado? Primeiro ponto que o brasileiro ele é um early adopter em tecnologias e principalmente em redes sociais. Então, tem um estudo da Capgemini que mostra que os brasileiros estão abertos a esse tipo de solução, né? E nós, ao mesmo tempo, gostamos do canal texto, ao mesmo tempo. Então, nós gostamos de conversar através do canal texto. Então, nós temos esse tema a nosso favor. Eu mesmo, quando eu tenho que resolver alguma coisa qualquer serviço meu, eu prefiro o canal texto. Nosso dia a dia é tão corrido, a gente prefere, ao invés de ligar para uma central de atendimento, você prefere num canal de texto ali, num bot, e você abrir ali a sua requisição de serviço ou algo do tipo. Então, nós temos visto um avanço muito forte no setor financeiro, obviamente, setor de bancos, né, porque o setor de banco brasileiro é um dos setores mais evoluídos do mundo, se não o mais evoluído do mundo, né. Nós vimos nossos bancos, todos eles lançando motores de inteligência artificial muito antes da Generative AI, e assim vai perdurar durante algum tempo aqui no Brasil. Existem alguns fatores importantes, né? Existe o fator, como foi colocado aqui, da capacitação da mão de obra para trabalhar com AI. Então a Capgemini também, da mesma forma como o Ângelo colocou, tem investido muito no treinamento do time no uso de GenAI. E nós temos algumas torres, então temos GenAI para engenharia de software, que é da mesma forma que um dia não existia ideia de desenvolvimento e hoje a ideia de desenvolvimento ela é algo que nenhum desenvolvedor consegue trabalhar sem, nós estamos treinando nossos desenvolvedores a desenvolverem com o uso de GenAI, os copilotos, como o Diego colocou. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é como medir isso. A partir do momento que eles estão desenvolvendo, ok, mas como que eu meço? A fim de garantir que todos estão usando e que todos foram capacitados. Então, tem o desafio do medir depois disso. Eu meço o uso de GenAI ou eu meço o tempo de entrega da minha demanda, né? Ou eu meço os dois. Então, essa é uma torre muito importante que globalmente está sendo um investimento de 2 bilhões de euros em 3 anos para capacitar toda a força em uso de GenAI. O segundo ponto é o uso do GenAI do ponto de vista estratégico, como o Diego colocou também. Começa por onde? Eu ouvi do cliente global nosso do ramo de seguros que ele falou, é muito interessante o uso do GenAI conversacional, mas na hora que meu cliente liga, ele está geralmente com um problema sério para resolver. É um sinistro, né, pô? Ele está com um sinistro para resolver, ele está com alguma fatura, está com algum seguro que ele precisa renovar, ele está na rua precisando de uma emergência, né? Então, se eu não tiver um agente autônomo maduro e que atenda ele bem, eu vou gerar uma fricção ali e uma satisfação ao invés de ter o efeito contrário que eu gostaria de ter. Então, existe necessidade de ver do ponto de vista estratégico onde começar. O Diego colocou que o Banco do Brasil tomou a decisão de começar, entende que existe um caminho grande de começar internamente, né? Outro ponto, como o Ângelo colocou, que é uma oferta que nós temos na Capgemini, que foi interessante ser falado, que é o Customer Engagement Hub, que é a partir do momento que eu tiro meus agentes de atendimento num call center, seja ele interno ou externo, você pega o Banco do Brasil com milhares de empregados, né? Todo atendimento com a população, seja ele interno ou para o cliente externo, tirar os agentes de atendimento físicos, pessoas, e começa a ter agentes autônomos. E aí minha equipe de call center passa a fazer a supervisão desses agentes. É muito legal, assim, num slide fica muito bonito, mas existe uma transformação cultural nisso. Isso me lembra quando eu fiz muito projeto de logística, de implementação de otimizadores, né? A gente desenhava o otimizador no laboratório, ficava perfeita a rota, mas quando você ia para o campo, o motorista falava, eu não vou executar essa rota porque eu não acredito que ela é mais curta. E como é que você prova para ele que é mais curta? Mesma coisa no supervisor do call center. Como é que você prova para ele, mostra para ele ter confiança de que, né, ele vai atender bem o público dele? Então existe uma transformação cultural, treinamento, comunicação, existe uma questão de maturidade. E também, do ponto de vista da Capgemini de estratégia, que nós falamos aqui, o GenAI para Software Engineering, o GenAI do ponto de vista estratégico, o GenAI para Customer Experience. Como eu coloquei no início, é onde tem maior apetite, mas existem alguns negócios que têm mais risco, como o Diego colocou banco, coloquei aqui seguradoras, mas existem uns outros que têm mais apetite por venda, por exemplo, varejo. Então o varejo vem experimentando muito o uso de bots para venda, bots para atendimento, né? E você hoje pode fazer uma compra inteira, receber na sua casa, talvez não gostar, mandar devolver,
talvez depois pedir reembolso sem ter nenhum contato com o humano, só com atendimento via agente autônomo. Então o varejo com certeza é alguém que já vem surfando essa onda do atendimento digital, seja agora com agente autônomo, há algum tempo. A pandemia acelerou isso, né? A pandemia acelerou bastante isso no setor de varejo. Legal. Você falou uma coisa bem interessante, né? Que você falou do Excel, fala do PowerPoint. O PowerPoint aceita tudo, né? Verdade. O PowerPoint aceita tudo, mas na prática, no dia a dia ali, realmente existem fricções, existem desafios que a gente precisa entender. E o humano que vai entender esse desafio, ele precisa estar muito bem preparado, muito bem treinado, né? E aí, como você acabou falando de agentes autônomos, eu queria lançar uma pergunta aqui para todos, mas começando pelo Diego. Em qual estágio desse movimento de agente autônomo você enxerga que o Banco do Brasil está agora? E se já é possível pensar nesses agentes como uma solução em massa para grandes instituições como o Banco do Brasil e demais instituições do setor financeiro? E também em quais áreas e processos esse tipo de solução ele está mais próximo de atingir o seu potencial, não vou dizer máximo, mas de atingir um potencial bacana assim, para o dia a dia, para a rotina? Primeiro, só para a gente trazer o conceito de agente autônomo, né? Que é aquele que ele consegue tomar decisão sozinho, fazer todo o processo sozinho. Hoje, no banco, a gente enxerga a aplicação dele em processos, em esteira de processo, no primeiro momento. Óbvio que o sonho é eu chegar um dia e falar o seguinte: de acordo com a navegação do Diego aqui no app, eu vou ter um agente autônomo olhando o que eu estou fazendo e pode me oferecer produto. Eu, se sou altamente digital, não vou me importar, né, de ser atendido por um agente autônomo, desde que ele me traga a oferta certa no momento certo, para o que eu estou pesquisando, para o que eu estou querendo ali. Só que hoje a gente não vê isso como o primeiro momento do banco, no primeiro estágio. O primeiro estágio a gente vê melhoria nas nossas esteiras de processo. O banco ele tem diversos processos, então tem pessoas hoje que estão lá trabalhando todos os dias com alguns processos. Recebe documento, lê aquele documento, olha aquele documento, valida se é ou não, devolve, imposta no sistema. E a gente vê que sim, tem um potencial para esses eventos repetitivos serem feitos por um agente autônomo, né? Desde que ele tenha rastreabilidade da decisão, de que eu entenda por que ele tomou aquela decisão, o que ele está implementando e onde ele está implementando. E aí a gente sabe que sim, gera e vai trazer uma eficiência muito grande. Muito grande, porque a capacidade que o agente autônomo tem de entregar isso numa velocidade escalável é muito grande. Então, num primeiro momento, olhando processos, num segundo momento, a ideia é que no futuro próximo ele chegue sim um atendimento, uma oferta de serviço, de produto, dentro de um contexto para o cliente. Legal. Você enxerga que esse contexto, esse contato direto com o cliente provavelmente vai ser um dos primeiros a... Já estamos brincando com isso, né? Minhas Finanças ele faz isso hoje. Então ele dá insights financeiros para o cliente de acordo com o comportamento dele. Então tá usando muito cheque especial, troca para uma linha de CDC, às vezes salário tal, que tem uma taxa de juros menor, né? Então ele já traz esses insights de acordo com esses movimentos do cliente. A Ari também faz isso para o cliente PJ, dentro do aplicativo do PJ, ela dá insights. Então assim, a semente que você compra está com preço mais reduzido agora, tem um giro rápido aqui, pega e faz. Então ela já traz isso aqui. Então é uma IA generativa ali por trás, com guarda-reios. Então ela é toda bem blocadinha, com a curadoria bem forte, para dar insights que fazem sentido para nossos clientes. A ideia é que cada vez mais a gente tenha agentes autônomos olhando isso e outros fazendo a curadoria. Então eu não vou ter pessoas fazendo curadoria, eu vou ter agentes fazendo a curadoria de agentes. Então, por isso que eu falo que a evolução ela vai passar por isso, né? De eu ter esse momento de pisar em chão firme para que eu consiga atribuir aos clientes alguns insights, eu já estou fazendo isso, mas mais do que isso, que eu consiga fazer todo o processo, inclusive a curadoria usando agentes. Legal, perfeito. Eu acho que o Diego trouxe para a gente aqui um exemplo bem bacana, né? Mas a gente sabe que o sistema bancário, claro, ele já se atualizou demais, mas ele é um sistema que ele utiliza códigos antigos, enfim, uma série de sistemas legados e tudo mais. E eu queria fazer uma pergunta para o Thiago e para o Ângelo em relação à integração com esses sistemas legados, né? Como que vocês veem essa integração ser feita de uma maneira mais fluida e com o mínimo de atrito possível quando a gente fala de AI num ambiente que ele é super regulamentado e também super complexo, né? Porque o sistema bancário, ele é diferente do sistema de varejo, é claro, dadas as devidas proporções, ele tem muito mais questão de segurança, muito mais questão de transparência dos dados, esse tipo de coisa. Então, como que vocês, trabalhando aí frente à Microsoft, frente à Capgemini, como que vocês enxergam a relação da integração com sistemas legados e como fazer essa integração de uma maneira mais fluida? Assim, a integração, ela é necessária porque toda
toda iniciativa de inteligência artificial demanda uma quantidade de dados importante para que se possa manipular, entender, ter visão histórica, prever futuro e tudo mais. Então, assim, eu diria que hoje os esforços de integração, eles são muito mais tranquilos, inclusive com modelos de desenvolvimento em container, você tem muito mais alternativas para fazer essa integração. Por outro lado, eu diria o seguinte, os legados, eles não são itens menores, eles têm um nível de complexidade. Eu tive uma reunião com um grande cliente essa semana que passou, ele trouxe um exemplo que ele tinha um conhecimento tão específico de uma pessoa dentro da equipe dele, que essa pessoa se aposentou 2 vezes e depois teve que voltar e é uma realidade que certamente pode acontecer em diversas empresas, em especial do mercado financeiro, que você tem nível de controles, às vezes você tem regras de negócio que estão hard-coded, e com os agentes, toda essa capacitação de mapear, monitorar, entender como eu estou fazendo as minhas regras de negócio, entender qual o processo que eu estou utilizando. Você, inclusive, consegue, através de agentes autônomos, já ter um mapeamento e sugestões do que caminho a seguir. Então, olha, eu estou vendo que eu estou fazendo uma integração com o ambiente que eu não preciso, eu estou usando um método de segurança que, eventualmente, ele já está desatualizado. Esse tema ele é tão sensível que essa inteligência artificial ela pode, inclusive, ser usada para o bem ou para alguém que tenha algum interesse não tão positivo, né? Eu acho que com a evolução, cada vez esse risco aumenta, mas eu vejo um grande caminho para facilitar essa integração, facilitar com os controles, diminuir risco, diminuir vulnerabilidades e trazer alternativas já de uma forma propositiva, dizer, olha, se você fizer esse caminho aqui, você vai economizar tantos % nesse processo, ou você vai economizar tanto de capacidade computacional, afinal, porque a gente tem algum limite, né? A gente pensar que nuvem é virtualmente sem limite, mas limite existe. Limite existe e custa caro. E pode custar muito caro. Exato. E para você? Eu concordo com o Ângelo. Só adicionando um pouco mais, desde que eu estou na faculdade, eu ouço falar que os legados mainframes vão acabar. É verdade que eles não acabaram, eles evoluíram como plataformas e eu tenho certeza que vão continuar evoluindo. E vai ser uma decisão de cada instituição, principalmente os bancos, sobre que caminho seguir com o seu parque de legados. O desafio que acontece muitas vezes quando a gente fala de legados, né, é exatamente a falta de documentação, como o Ângelo colocou, falta de clareza, a necessidade de modernização, como o Diego colocou, porque no final do dia, quando o Diego disse que o Banco do Brasil está otimizando os processos internos, no final é para reduzir a fricção e reduzir o tempo de entrega para o cliente na ponta também. Tudo no final do dia é para entregar um serviço melhor para o cliente na ponta ou mais rápido. E às vezes pode passar por desafio de ter um legado ali que você não tem a documentação, que você não conhece, como é que eu modernizo. E certamente tem surgido ferramentas que também estão revolucionando a forma de você modernizar o legado. Então, se antes você tinha a necessidade de fazer uma engenharia reversa sobre o legado, como é que está aquele código ali no COBOL e por aí vai, para depois você desenvolver isso numa solução de baixa plataforma ou de no-code, low-code, hoje com o GenAI já tem plataformas de workflow, parceiros da Capgemini, que você vai lá através de uma engenharia de prompt e você descreve o processo e ele constrói uma primeira versão. Tudo bem, tem que ter alguém que conhece o processo, né, que às vezes pode ser um desafio, mas conhecendo o processo, né, e uma vez testando, você pode modernizar aquele legado caso seja uma necessidade. Eu não acredito que os bancos, que são o maior exportador de legado, vão sair modernizando por modernizar. E vão modernizar onde faz sentido para atingir o objetivo deles de negócio, né? Algum dos processos do Diego, por exemplo. E nessa modernização, nós vamos ver revolução na integração também. Por exemplo, integração agente to agente. Então, aquilo que nós construímos antes, tem que ter API de um lado, a chamada do outro. Se você tem um sistema que tem um agente autônomo, outro sistema que tem um agente autônomo, que eles não podem conversar entre si. E a partir daí você tem integração. Então, certamente o GenAI revoluciona o modelo de legado, a forma de gerir os legados, a evolução. Mas, de novo, eu não entendo que isso é um fim para o mainframe. Pelo contrário, é uma possibilidade de avanço, de modernização dos processos quando necessário. O mainframe vai continuar lá fazendo um bom trabalho dele, se assim for necessário, estratégia do banco também. Legal, perfeito.
E no Banco do Brasil, Diego, como que tem sido essa questão de trabalhar com legados, principalmente para fazer essa integração mais fluida, falando de AI, né? Porque AI, no fim do dia, ela trabalha com dados e a gente sabe que esses sistemas legados, esse parque legado, ele tem essa grande dificuldade em como trazer esses dados para dentro dessas plataformas de AI. Esse foi um desafio que a gente começou um pouco mais para trás, né? Acho que com o uso da nuvem isso facilita um pouco, né? Então, deixa o processo um pouco mais transparente. Então, é um funcionamento bem parecido, é diferente, como você tinha lá várias linguagens de programação diferentes para você ficar fazendo aplicações, né? Lá atrás o banco em algum momento decidiu que a linguagem COBOL era que ela ia usar no mainframe XYZ. Ok, você tinha uma necessidade transacional ali, né? Uhum. Hoje é uma necessidade muito maior do que só transacional, né? São muitos dados passando e muita coisa. Então, com esse avanço, e eu vejo que a nuvem é um caminho bem próximo nosso, né? Fica muito mais fácil, né? Se conversa muito melhor e aí facilitou bastante e vem facilitando o nosso dia. Então, a nossa produção, por exemplo, de modelo, se você pega há 3 anos atrás, ela é exponencial. Hoje eu já tenho, e a Tassiana falou no painel dela, 700 modelos de IA dentro do Banco do Brasil. É muito modelo. É muito modelo. Então, se eu falar isso há 5 anos atrás, eu não passava de 200. Você pegar é uma escala muito grande, né? Muito exponencial. E isso vem, óbvio, com a implantação de softwares e de hardware que permitem que a gente tenha essa escala mais rápida, né? Legal, interessante. Pegando um gancho de tudo que a gente falou até aqui, para a gente sintetizar aqui, já ir encaminhando para o nosso fechamento, como que vocês avaliam o papel da gente criar uma cultura que incentive a exploração de todo esse potencial das tecnologias de inteligência artificial, né? Qual que é o papel das lideranças nesse sentido? Eu acho que a gente tem 3 visões muito interessantes aqui. O Diego já implementando isso dentro do Banco do Brasil, o Ângelo olhando muito para como que a Microsoft está atendendo ali os clientes, né? Diversos cenários também, e a mesma coisa para o Thiago nesse cenário da Capgemini. Então, como que vocês avaliam esse papel de criar uma cultura que incentive e qual o papel das lideranças nesse sentido, pensando assim que vocês vão deixar uma dica para os líderes que estão nessa jornada aí, que estão começando essa jornada, começando por você, Ângelo? Eu acho sim, o líder tem um papel fundamental nisso, acho que desde incentivar as adoções, a abraçar realmente a nova tecnologia, dar um conforto para a organização. Mas eu diria que o grande aspecto que a gente tem conversado muito, inclusive com o próprio Banco do Brasil, com a CAP, quando a gente atua em projetos em conjunto, é a cultura, né? Então, realmente indicar aspectos da cultura que vão conectar com essa adoção e, de fato, não perder aí o norte nos valores centrais de cada uma das organizações. Então, eu acho que quando a gente traz a AI como um habilitador, como um recurso que vai apoiar novas adoções, como um recurso que vai apoiar novos modelos de negócio, como melhorar a produtividade, melhorar a vida, inclusive, do desenvolvedor, né? Eu acho que esse exemplo que o Diego deu no início do desenvolvedor que levava 3 horas, agora passa a levar 3 minutos, você está melhorando a vida, você está melhorando a produtividade do desenvolvedor, que por sua vez vai melhorar o resultado do Banco do Brasil, que por sua vez vai melhorar o resultado em cadeia para o mercado. Então, eu acho que quando a gente olha esses aspectos culturais, os aspectos de capacitação, o líder ele tem uma função fundamental. E um outro aspecto que não é menor, todo o mercado precisa de justificar. Então, eu estou fazendo um investimento, qual é o retorno que espera, né? Eu acho que no início da nossa conversa você trouxe muito bem que vem um hype e tudo mais. Hoje eu já vejo um modelo muito mais maduro, que é orientado a retorno de investimento, que é orientado a uma iniciativa que eu faço, o que isso vai gerar de impacto. E o líder ele também precisa apoiar isso e trazer essa cultura de resultados, de benefícios e de impacto para a organização e para as áreas lideradas. Legal. Ter esse olhar de priorização estratégica do ponto de vista de, eu tô fazendo isso por quê? Qual que é a estratégia da minha empresa, onde ela quer chegar e como isso contribui com isso. E também a questão financeira, que é um ponto principal, né? Legal. Exato. Para você, Thiago. Bom, eu vou também pela linha de que o líder tem que dar o exemplo de conhecer o tema, e é muito importante o estudo. Não adianta a gente achar que vai aprender só lendo 2 ou 3 blogs, né? Eu sou bacharel em ciência da computação, eu tive cadeira
de inteligência artificial e ainda continuo estudando ainda hoje, 25 anos depois de formado. Eu gosto de correr e todo final de semana quando eu vou correr eu estou ouvindo um podcast com inteligência artificial. Legal. Porque todo momento surgem novas ferramentas, surgem novas tendências. Então, assim, nós precisamos entender isso até para poder orientar o time. Olha, eu acho que esse caminho não é adequado. Né? Existe o caminho também sobre como ser ético, né? E estar seguindo a questão legal no contexto em que nós nos encontramos aqui. Temos a LGPD para nós seguirmos aqui no Brasil. Então, como é que dentro de um projeto a gente garante que isso tudo tá funcionando? Então, nós somos exemplo para isso, né? Então, falei, se eu sou o exemplo, pelo menos as minhas apresentações de PowerPoint eu preciso começar usando o Copilot. Exato. Então, eu fiz uma apresentação esse ano sobre o Customer Engagement Hub. Eu comecei a apresentação falando, a primeira versão desse material que eu estou apresentando, ela foi gerada e construída com o Microsoft Copilot. Né? Então, é uma questão cultural, como o Ângelo colocou. Essa transformação cultural passa por uma liderança drivando esse caminho e a direção certa, seguindo a ética e a questão legal dessas coisas. Legal, boa. Eu acho que esse é um exemplo legal que você trouxe também da liderança, liderar com um exemplo, né? Liderar com mostrando pro teu time ali como que é possível você utilizar. Eu acho que começando por essas pequenas coisas, né? Usando o Copilot ali para fazer um PowerPoint, usando o Copilot no Excel também, trazendo os dois exemplos que a gente colocou aqui na mesa. Eu acho que o time fica muito enraizado ou preso naquela questão de eu vou usar ali um LLM para me responder perguntas e escrever um e-mail mais bonito. Mas não, acho que você começa a ver o potencial e começa a trazer aquilo, e se eu usar isso em tal processo, né? É muito learning by doing, assim, você começa utilizando com coisas pequenas, com coisas mais do dia a dia operacionais e você vai aprimorando isso e trazendo isso cada vez mais para a tua operação, para o teu dia a dia. E como são itens novos, acho que a gente tem que se permitir a falhar, Sim. A aprender, a observar e a, inclusive, estar aberto para novas oportunidades. Né? Então, para às vezes olhar, essa tecnologia foi usada desse jeito, se ela fosse usada de outro, qual resultado produziria? Eu acho que essa abertura, né, que eu acho que é fundamental também. Perfeito, a gente não pode ter aversão ao erro nesse caso, né? Claro, não quer dizer que sair errando tá tudo bem, mas a gente tem que entender que também é uma ferramenta nova, eu tô aprendendo, a ferramenta tá aprendendo comigo porque ela é generativa, então ela aprende. Acho que todos esses pontos são importantes e tem que ser colocados também de forma clara, né? Nesse tato do gestor com o teu time, com a tua empresa e tudo mais. E para você, no BB e também sua visão como gestor aí dessa área? Eu acho que uma boa liderança é aquela que movimenta as pessoas, né? Faz a mobilização. Eu acredito muito nisso. E teve um movimento que a gente fez lá atrás e hoje a gente tem muito orgulho de ter colocado no último resultado do trimestre 65 mil colegas treinados em alguma forma de IA. Legal. Isso pra gente é um marco, mas mais do que esse número dá orgulho, né? Ele tá na fala da nossa presidenta a todo momento, hoje ela repetiu, falou também sobre isso. A forma como esse número veio, porque quando a gente lançou um programa chamado Academia lá atrás, que é a Academia IA, a gente debateu lá no comitê e levou para nossa VP, a gente falou assim, não, vai ter umas 8 mil, 9 mil inscrições Brasil. As pessoas tinham que fazer trilhas, né? Trilhas de ciência de dados, engenharia de dados, DataVis, enfim. E aí a gente falou, cara, vai ter uns interessados aqui. Pô, o banco tem 120 mil funcionários. Não, uns 10% vai, né? Quando chega a 25 mil inscrições. Então, assim, os funcionários, eles estão te dando o retorno do que é que eles querem. Sim. Do interesse que eles têm. Isso aí é muito legítimo. E aí, quando o líder, e a partir do momento que você percebe isso, e você começa a fazer essa mobilização de a IA vai mudar a forma como a gente trabalha hoje, mas estejam preparados para isso, e quem está lá na ponta, e quem está no dia a dia compra essa ideia, né, eu acho que dá muito orgulho, e aí, como a gente fala, né, a startup de 216 anos, ela começa a se reinventar, né, e ela vai nessa metamorfose. Então, a gente vê como fundamental o papel do líder nesse movimento, né, e continua, obviamente, engajando para que os próximos líderes do banco eles já venham com esse AI-driven já no software dele instalado. Né? Não vou precisar ter isso recolocado, né, o Diego que está hoje, que de vez em quando tem que se reinventar, pensar, estudar, né, parar, olhar. Não, mas que já vem isso de maneira mais natural, acho que mais orgânica, né? Legal. Que não seja uma mudança tão drástica. Legal. Alguns anos atrás, você colocar coisas de inglês no teu currículo era uma coisa, um plus. Hoje em dia, a gente nem coloca mais porque é basic, né? Você tem que ter, é commodity. Eu acho que
tu saber mexer com AI em algum nível ali, ou entender das coisas, também vai acabar se tornando algo nesse sentido. Gente, o papo tá muito bom, a conversa tá excelente. É um tema que eu adoro, poderia ficar horas e horas falando aqui sobre isso, mas a gente já chegou no nosso tempo aqui, então só para finalizar, queria deixar aí para vocês agradecerem, fiquem à vontade, começando aí por você. Eu queria agradecer a oportunidade, obrigado aos amigos aqui presentes. Tenho certeza que é um movimento importante para o nosso mercado, para a nossa humanidade, para o nosso país. Novamente, a Capigem tem trabalhado muito forte no tema, com o nosso parceiro, com nossos clientes, treinado nosso time. É um movimento que nós acreditamos, né? Obviamente existe muito hype em torno do tema, mas existe muito potencial também. Então o nosso papel aqui como integrador do sistema, como consultoria, é ajudar os nossos clientes, alinhar com nossos parceiros sobre direcionar o caminho a eles seguirem, direcionar a estratégia a qual eles seguirem, como testarem, como se movimentarem, como terem o timing certo, né? Como não arriscarem tanto a ponto de risco de colocar o negócio em risco. Então foi um prazer estar aqui com vocês, foi uma experiência muito legal e até a próxima. Legal, obrigado. Muito obrigado aí a todos vocês, obrigado aí ao Banco do Brasil de estar com a gente nessa jornada, a CAP de estar na jornada, o MIT pela iniciativa. De fato é um tema que inspira muito, é um tema que tem atraído muita atenção e eu acho que as pessoas que estão no mercado de trabalho, em especial a gente que já está há um tempo maior em funções de liderança e alto impacto, a gente tem uma responsabilidade de conectar o mundo antes da AI com agora o que está vindo e com o que está acontecendo. Eu acho que assim como a gente discutiu aqui, a nossa essência, valores, ética, responsabilidade, eu acho que isso não muda e não pode mudar. E o que a gente tem que fazer é realmente possibilitar um ganho de escala, possibilitar melhor inclusão, possibilitar aí uma sociedade melhor, serviços financeiros melhores, maior inclusão para a sociedade. Eu acho que basicamente é isso e isso me inspira muito. Legal, bom ponto. Acho que esse negócio de o give back, né, para o mundo, o que a AI vai trazer de bom, que a gente já falou ali na nossa conversa, é um ponto assim excelente que eu vejo pouca gente falando sobre, tem que ser mais falado. E para você, Diego? Bom, para mim um prazer estar aqui com vocês, né, conversar, trocar essas ideias, agradecer a Microsoft, a Capigem, a parceria de sempre. Acho que projetos importantes que já fizemos juntos, né, e que a gente continue, né, nessa toada de fazer grandes projetos. Agradecer o convite ao MIT, né, de um papo tão rico, né, e dizer que o banco ele está em evolução sempre, né, para fazer o melhor atendimento para o cliente, né. A gente tem aquela obsessão de ser realmente um banco para cada cliente e temos que ser, porque cada um, né, de nós aqui somos diferentes, temos nossas necessidades, vamos buscar isso e, claro, olhando um papel fundamental que a gente tem, que é o papel social também, né, e aí a gente nunca pode esquecer isso, né, porque além de tudo é o Banco do Brasil, né, não é uma marca, enfim, histórica, e que a gente tem também essa responsabilidade com que a gente leva, né, não só para os nossos clientes, mas também como uma reputação enfim, e toda essa forma de aplicar responsável, tá? E dizer para vocês que estamos aí disponíveis para mais conversa quando vocês precisarem. Legal, obrigado. Pô, legal. Obrigado mais uma vez pela presença, a MIT fica muito honrado. Vocês compartilhando esses insights aí, essas visões tão ricas com a gente. É um prazer sempre falar com pessoas aí que estão na fronteira do conhecimento sobre esse tema. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua audiência. Fique ligado, a gente vai ter diversos conteúdos aí da Febraban sendo produzidos e vão estar todos disponíveis nas nossas plataformas. Obrigado.